A membrana plasmática, ela tem como principal função a delimitação da célula, a delimitação celular. E uma das grandes características é o fato dela ser uma membrana semipermeável, ou seja, ela é a porta de entrada e saída das substâncias que as células necessitam, garantindo assim a homeostase, o equilíbrio celular. Quando falamos então da membrana plasmática, repetindo, falando novamente, ela é composta por essa bicamada de fosfolipídio, por todas essas proteínas que estão aqui. Além disso, as células animais, por exemplo, elas têm carboidratos que podem estar ligados à proteína ou a lipídios, formando glicocálix, e também os animais acabam tendo inúmeras moléculas de colesterol nessa membrana. Falando um pouquinho de fosfolipídios, eles são substâncias químicas anfipáticas. O que significa isso? Uma parte da sua molécula é polar, a outra parte dessa molécula é apolar. Quando olhamos então na membrana plasmática e dando um zoom aí nessa camada de fosfolipídios, nós podemos ver aqui primeira camada de fosfolipídio, segunda camada de fosfolipídio, e ainda dando um zoom maior, podemos perceber que essas bolinhas aqui, fazem parte da cabeça hidrofílica, ou seja, a parte polar dessa molécula. Essa parte polar, ela é composta pelo grupo fosfato e pelo álcool do lipídio, aqui no caso o glicerol. Essa cabeça hidrofílica significa que ela tem afinidade com a água, o que não acontece com essas duas perninhas aqui, essas duas caudas. As caudas aqui que a gente vê do fosfolipídio são as cadeias de ácido graxo, e essas cadeias de ácido graxo são apolares, ou seja, não tem afinidade com a água. Então, o local onde estão essas cadeias de ácido graxo, nós falamos que é a região hidrofóbica. Percebam vocês, na parte mais externa ou interna, na parte periférica, de fora da membrana plasmática, está essa região hidrofílica, que tem afinidade com a água. E aqui bem na região central da membrana é essa parte hidrofóbica, sem afinidade com água. As proteínas que compõem a membrana plasmática, elas têm como principais funções a de formação da membrana, ou seja, uma função estrutural. Muitas dessas proteínas, especialmente essas que são as integrais, as que passam por toda a membrana plasmática, são transportadoras, vão formar canais. Muitas dessas substâncias, ou muitas dessas proteínas, especialmente essas periféricas, elas vão ser reguladoras e receptoras. É bem interessante a gente pensar que esse modelo se chama mosaico por causa dessas proteínas, junto aí com os fosfolipídios, e mosaico fluido, porque essas proteínas não estão fixas em um ponto, elas estão sempre em movimento. Então, mosaico fluido é a organização desses componentes da membrana plasmática, responsável por essa permeabilidade seletiva, responsável por essa entrada e saída das principais substâncias. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!